Olá, professora, aqui é a Amanda. Vou iniciar a apresentação do nosso projeto. O nosso tema é aves de posturas livres de gaiolas no sistema cage-free. Os alunos que compõem esse trabalho sou eu, Amanda, Eliana, Christian e o Marcos Roberto. Eu vou iniciar apresentando algumas opções de linhagens que a gente tem das aves de posturas. Existem muitas linhagens e a gente escolheu algumas para estar apresentando. Nessa tabela, a gente vê a opção 1, que é a Winline 36, W36, a Lohmann Brown, Isa Brown e a Embrapa 051. Cada uma delas apresentam características diferentes e a escolha da linhagem para a nossa produção, ela varia de acordo com o desenvolvimento mesmo da produção e o nosso objetivo. Cada uma delas apresentam aqui nessa tabela uma característica na cor de ovo e um diferencial técnico também. Nós escolhemos a nossa linhagem para estar iniciando, fazendo esse projeto. E eu vou apresentar nesse próximo slide qual é o motivo também da escolha. Então, das linhagens que a gente viu, que a gente pesquisou, entre todas elas, considerando eficiência sanitária, manejo, produtividade, a linhagem escolhida foi a Isa Brown. E eu vou explicar agora no próximo slide alguns motivos e como que ela existiu, né? Eu vou começar falando sobre o que é a Isa Brown. A Isa Brown ela é uma linhagem de galinha de postura, de ave de postura, né? E ela chegou a essa linhagem através de um melhoramento genético que levou tempo. E aqui nesse slide a gente consegue estar vendo algumas imagens das linhagens, nome de cada linhagem e características de cada linhagem. Essas linhagens elas foram selecionadas conforme as características que eram desejáveis, né, para uma maior eficiência em uma linhagem de ave de postura. Então, a Isa Brown é isso, é uma linhagem de ave de postura. O objetivo do melhoramento é a eficiência de uma linhagem de postura e a seleção genética ela acontecia igual eu mesmo já acabei de falar, através de características desejáveis. Essas características não é apenas a produtividade que é importante para a característica de ave de postura. Existem outras também, como eficiência alimentar, resistência nos ovos, a eficiência sanitária. Então, aqui nesse slide a gente consegue estar vendo algumas características. Dando sequência, ainda nas características da linhagem Isa Brown, ela tem uma alta produção de ovos. Uma ave consegue chegar a uma produção maior que 300 ovos ao ano. E a eficiência alimentar, ela é uma característica que ela também tem. Na produção, a produção de aves de postura, nós fizemos uma pesquisa e um dos maiores custos é essa parte de nutrição. Então, conseguindo uma linhagem que tem uma eficiência alimentar, a gente diminui custo. Diminuindo o custo, a gente tem mais lucro, maior rentabilidade. Ela também tem uma característica de boa adaptação a diferentes condições de criação, o que é muito importante para o sistema que a gente escolheu, que é o cage free, porque é um sistema onde a ave, ela vai
ela vai ir para o poleiro, então ela precisa ter essa certa adaptação, né, a diferente condição. Tanto climática também, ela tem esse diferencial. E em questão de saúde do lote, a gente fez uma pesquisa. Essa linhagem ela tem uma resistência sanitária e baixo número de mortalidade. Então, o que também é algo bem positivo para a gente, porque quanto mais aves a gente manter, né, saudável, maior é a nossa eficiência e produtividade. E um outro diferencial é essa precocidade, né, da postura. A linhagem Isabral, ela inicia a postura entre 18 semanas a 20 semanas. Então, a gente consegue estar produzindo, né, ter ovos com precocidade na linhagem Isabral. Nesse slide eu vou apresentar as características, né, dos ovos, que é a casca marrom e também maior resistência. Então, qual que é a importância econômica? A pesquisa mostra que a casca marrom, ovos de casca marrom, no mercado tem uma boa procura, acaba sendo até uma agregação de valor. Tanto que a gente vê no mercado que ovos de casca marrom têm até maior valor mesmo do que ovos de casca branca. E um outro diferencial é essa maior resistência. O que isso implica? Na hora de pegar os ovos, de fazer o manejo, como a casca é mais resistente, a gente tem menos perca, né? Então também é algo muito positivo na produção e importante na escolha também da linhagem. Olá, professora, aqui é a Eliana. Eu vou dar continuidade no nosso trabalho, que é sobre galinhas poedeiras, sistema cage-free. Eu vou falar sobre as instalações. Como pode notar, aqui tem um galpão, que é uma estrutura para aviário, e esse galpão ele tem que ser amplo, principalmente com um pé direito alto. Por que amplitude dele? Porque as galinhas possam circular dentro desse galpão, tá? Para fazer o bem-estar da galinha. E esse galpão também, ele tem que ter umas cortinas laterais, como pode ser notado aí, as cortinas, elas são transparentes. As cortinas transparentes, ela tem os benefícios que ela pode ser abertas e pode ser fechadas. E elas ajudam a proteger as galinhas tanto do vento, do frio, e ela tem um benefício também, porque a luz do sol ele pode transpassar pela essa transparência da cortina, contribuindo com a luz natural e fazendo com que a produção dos ovos sejam melhores. Aí também é o galpão, devido ao galpão ser amplo, a ventilação ela é bem melhor. Ela ventila melhor dentro desse galpão, né? Fazendo com que esteja um ambiente adequado para as galinhas ter um bem-estar. E aí, como pode notar, que tem a cama aviária. Essa cama aviária, ela pode ser composta por palhas de arroz ou maravalha. E é muito importante, por quê? Porque essa cama, ela tira a umidade e evita muitas doenças, né? De contaminação, ela é muito importante nesse processo do galpão. Então vamos lá, dando sequência às instalações aí, eu vou falar sobre este sistema do aviário externo, que seria boas práticas de bem-estar das galinhas poedeiras, e a gente pode notar o seguinte, que o aviário ele deverá ser construído no sentido do sol, leste a oeste, devido à posição do sol. Isso interfere por quê?
Porque o sol, construído nesse sentido, o sol ele não vai entrar diretamente dentro do aviário, fazendo a temperatura aumentar dentro do aviário. Então, nesse sentido, o sol vai interferir menos dentro do aviário. E também a gente pode plantar árvores no sentido norte a oeste, né? Do sol também. Por quê? Porque à tarde o sol ele vai bater do lado desse lado que tem que o sol é mais forte, né? À tarde. Então as árvores elas vão reter a temperatura, vai segurar a temperatura e as árvores também elas ajudam a combater as doenças. Se tiver doenças em outros lugares, com vento, as árvores elas inibem das doenças chegar também ao aviário e protegendo assim as aves lá dentro. E outra coisa que também, e com todo esse melhoramento de ambiente, vai dar um bem-estar para as aves que estão lá dentro e esse bem-estar, concluindo, sempre vai ter produtividade para nós. Aqui nós vamos falar do ninho. O que é o ninho? O ninho é onde a galinha ela faz a postura dos seus ovos. E o ninho ele é muito importante porque para evitar que a galinha bote no chão. E se a galinha botar no chão, pode ter a contaminação dos ovos e pode ter quebras também, que tem desperdício, né, dos ovos. E aqui nós temos dois tipos de ninho: o ninho com maravalha e o ninho com o coletor de ovos. O ninho com coletor de ovos ele é bem importante. Por quê? Porque o coletor ele evita que o contato manual com os ovos e também ele evita a quebra e evitando a quebra evita o desperdício. O ninho ele tem que ser um local limpo e confortável e onde pode evitar o estresse das aves. E isso é muito importante na postura das aves na hora que ela estiver botando. Bom, aqui nós vamos falar sobre o bebedouro, o comedouro e os puleiros. O comedouro, ele é feito de acordo com a estação. Dependendo da quantidade de aves, vai ser distribuído a quantidade de comedouros dentro do galpão. E essas comidas, alimentação fornecida para galinhas, elas têm que ser de forma ideal, para que não haja desperdício e nem falte comida para as galinhas, porque se faltar comida, elas vão entrar em briga, aí vai machucar as galinhas e a gente não quer esse tipo de coisa. Então, os comedouros ele vai ser de acordo com a quantidade de aves, né? E tem que ser de forma equilibrada e que não falte e nem desperdice o alimento para elas. E os bebedouros, eles vão ser do tipo nipple, né? Que é um sistema automático, que só a galinha põe o bico lá, no biquinho que tem lá no bebedouro, ele já sai a aguinha, que é o suficiente para a galinha estar ingerindo essa água. E as vantagens desse bebedouro é que ele não tem desperdício, não provoca umidade, né, lá na maravalha, e as galinhas elas tomam a água de acordo com o que o bebedouro alimenta elas na quantidade de água. E esse sistema ele reduz o desperdício também e faz parte do bem-estar do animal. E aqui a gente pode ver também os puleiros aí. Os puleiros também é importante. Por quê? Porque a galinha, além dela andar, dela ciscar, dela ter o natural do ambiente dela, ela vai usar o puleiro, que é o lugar que ela pode descansar. E uma galinha descansada produzirá mais. E essa aí é a nossa parte, da parte dos bebedouros, comedouros e puleiros. Nutrição, base e ingredientes.
energia, proteína, cálcio, vitaminas e minerais e água fresca. Estratégia nutricional, dieta faseada e precisão metabólica. A alimentação representa 70% dos custos totais. O plano nutricional garante a melhor conversão alimentar e a mais alta qualidade de casca de ovos, minimizando perdas. Ração à base de milho, farelo de soja, calcário cálcico, fosfato bicálcico, sal mineral e mix vitamínicos. Primeira fase da postura, rica em proteínas para garantir rápido desenvolvimento corporal. Segunda fase, foco em ração balanceada para a formação estrutural sólida. Terceira fase, início do incremento gradual de cálcio. Última fase, 16 a 18% de proteína bruta mais 3,5% a 4,5% de cálcio, além do complexos vitamínicos. Porcentagem de nutrientes para galinha de pré-postura. Energia metabolizável 2.750 a 2.850 calorias quilo. Proteína bruta de 15 a 16%, cálcio de 2 a 2,5%, fósforo de 0,35 a 0,45%, lisina digestivo de 0,70 a 0,80%, metionina de consistina de 0,60 a 0,70%, sódio de 0,16 a 0,20%. De postura, sendo de energia metabolizável 2.750 a 2.900 calorias quilo, proteína bruta de 16 a 18%, cálcio de 3,8 a 4,5%, fósforo de 0,30 a 0,45%, lisina digestivo de 0,75 a 90%, metionina mais cistina de 0,65 a 80%, sódio se mantendo estável. Consumo diário de ração na pré-postura sendo de 80 a 100 gramas ave dia, na de postura sendo de 100 a 120 ave dia, podendo variar conforme genética, peso, temperatura, ambiente e nível de produção. Se tratando de água, na pré-postura sendo de 200 a 300, na postura 250 a 350, e em dias quentes acima de 30 graus sendo de 500 a 600 ml por ave dia. Porcentagem de nutrientes para galinha de pré-postura. Energia metabolizável 2.750 a 2.850 calorias quilo. Proteína bruta de 15 a 16%, cálcio de 2 a 2,5%, fósforo de 0,35 a 0,45%, lisina digestivo de 0,70 a 0,80%, metionina de consistina de 0,60 a 0,70%, sódio de 0,16 a 0,20%. De postura, sendo de energia metabolizável 2.750 a 2.900 calorias quilo, proteína bruta de 16 a 18%, cálcio de 3,8 a 4,5%, fósforo de 0,30 a 0,45%, lisina digestivo de 0,75 a 90%, metionina mais cistina de 0,65 a 80%, sódio se mantendo estável. Consumo diário de ração na pré-postura sendo de 80 a 100 gramas ave dia, na de postura sendo de 100 a 120 ave dia, podendo variar conforme genética, peso, temperatura, ambiente e nível de produção. Se tratando de água, na pré-postura sendo de 200 a 300, na postura 250 a 350, e em dias quentes acima de 30 graus sendo de 500 a 600 ml por ave dia. Principais doenças das galinhas poedeiras: doença de Marek, Newcastle, Gumboro, bronquite infecciosa, salmonelose, bulba aviária. Levando em conta que vossa fazenda não trabalhará com pintainhos, pois já fazeremos a obtenção das galinhas na fase de pré-postura, não aplicaremos
todas as vacinas em vossas galinhas. Enfim, de onde compraremos? É uma granja que trabalha com a engorda, né? Começando por pintainhos. Enfim, com base no calendário, né? Logo no primeiro dia, o pintainho deve receber a vacina contra Marek, que é obrigatória. O pintainho nasceu, você tem que aplicar a vacina. Enfim, tal doença causa paralisia e alta mortalidade. Já em 7 a 10 dias, a doença a ser tratada é a Newcastle, que é altamente contagiosa. Com 2 semanas, a vacina de Gumboro, que compromete a imunidade, e a bronquite infecciosa, né, que afeta a respiração e postura. Já com 8 a 12 semanas, a vacina contra a bulba aviária, que causa lesões e pele com mucosas, né? Enfim, o programa de vacinação se adaptava ao risco sanitário de cada região, formando a primeira linha de defesa imunológica do plantel. Olá, sou Marcos Roberto e vou estar falando um pouco sobre a comercialização dos ovos produzidos, né? Nosso foco é oferecer qualidade com que o consumidor possa perceber que com os ovos frescos, selecionados e acondicionados de forma adequada, né? Além disso, a gente também conta com uma logística totalmente eficiente para preservar e garantir que os produtos cheguem aos seus pontos de venda com segurança e mantendo sua qualidade durante o transporte. Agora eu vou falar sobre um escoamento de mercado e agregação de valor, né? O ovo possui uma elevada aceitação, né, no mercado devido à excelente relação entre o valor nutricional e o custo, sendo o alimento acessível e amplamente consumido. A comercialização acontece por diferentes canais, como supermercado, atacadistas, padarias, restaurantes e até mesmo o consumidor final, né? Além disso, também buscamos aumentar a rentabilidade por meio da diferenciação do produto, investindo em certificações que comprovem as boas práticas de produção e bem-estar animal, agregando credibilidade da marca, né? E para concluir, né, este trabalho demonstra que a produção de ovos em sistema cage-free é uma alternativa sustentável e economicamente viável, né? A utilização da genética Isa Brown com um sistema voltado em bem-estar animal garante a produtividade e a qualidade dos ovos, né? Somando isso, o crescimento da demanda por produtos sustentáveis certificados torna este modelo competitivo e alinhado com as tendências futuras de mercado.